Boa noite, meus amigos. Estamos na aula 8 do curso de Mediunidade e Desenvolvimento Mediúnico. Pois bem, para você que está vendo esse vídeo agora, e se você gostar do que viu, eu peço que você comece a assistir às aulas. Isso é um curso, né? Tem muitas aulas. Você começa a assistir os vídeos anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. E peço também que você me mande um e-mail para este e-mail aqui, belbs@gmail.com, pedindo o material das aulas anteriores. Por quê? Porque tem apostilas, tem exercícios, tem áudios para ouvir, não é? Tudo isso faz parte do curso de desenvolvimento mediúnico e alta percepção sensorial. Dito isto, nós estamos vendo princípios do Espiritismo e na aula anterior nós vimos o primeiro e fundamental princípio, Deus. Nós vimos que Deus é o Criador de todas as coisas, é a consciência suprema. E vimos que ele não age diretamente sobre a matéria, ele age através dos espíritos, né? Os espíritos, então, são agentes de Deus na matéria. Pois bem, temos que ver ainda a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, os espíritos se comunicam e a pluralidade dos mundos habitados. Sobre esta base se assenta todo o conhecimento espiritista. Todas as outras leis, regras, alguns chamam de princípio, por exemplo, o livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio não é um princípio. Ele está inerente a esses 5. A lei de ação e reação, mesma coisa. A existência do perispírito, mesma coisa, né? Tudo o mais se encaixa em um desses princípios. Então, hoje nós vamos ver a imortalidade da alma. Segundo o Livro dos Espíritos, a alma é o espírito quando está encarnado, mas o hábito nos conduz a se referir à alma como se fosse sinônimo de espírito. Nós também usamos como sinônimo de espírito a palavra desencarnado. Então, no cotidiano, no dia a dia, nós vamos ouvir alma, espírito, desencarnado, significando a mesma coisa, não é? Vamos lá, então, para o princípio da imortalidade da alma. Nesta cena, desta figura, você vê o quê? Você vê alguém ferido e que morreu, né? E aí você vê essa imagem representando a saída da alma do corpo, né? Você vê que essas imagens aqui representam o fluido vital, né, que vai saindo aos poucos, junto com o corpo astral ou perispírito, as duas palavras significam a mesma coisa, que vai se afastando do corpo carnal, agora morto e em processo de desligamento, né? Pois bem, o espírito, então, essa essência, que não é isso, está ocupando agora, perdeu esse veículo para se manifestar na matéria, mas permanece com esse veículo que é o corpo astral ou perispírito, né? Então a essência agora abandonou o corpo físico, está se valendo do corpo astral para continuar existindo. Por quê? Porque o espírito é imortal, né? Morre o corpo físico, o espírito continua existindo. Quando o espírito evoluiu o suficiente para não precisar mais encarnar em mundo material e ter um corpo material, o que é que vai acontecer? Ele vai perder o corpo astral também. Por quê? Porque o corpo astral
é a matriz, a forma do corpo físico, né? O corpo físico corresponde a ele célula a célula. Então, se não vai mais precisar encarnar, não será mais necessário ter um corpo astral. Sobram ainda outros corpos que nós vamos ver em uma outra aula, né? Quando isso acontece, quando o espírito não precisa mais encarnar, porque a sua jornada evolutiva agora será em outros tipos de mundo, né, onde não é necessário um corpo físico. É isso que os teosofistas, os ocultistas, os esotéricos chamam de segunda morte. Pois bem, após a morte do corpo físico, então, o espírito ele continua existindo no mundo espiritual. Que lugar do mundo espiritual? Depende do grau de evolução desse espírito. Ele é atraído para regiões compatíveis com a sua vibração. Essa vibração é sempre moral, né? A evolução é sempre moral. Então vocês devem ter ouvido falar, né? Em umbrais, colônias espirituais. Nós vamos ver isso mais para frente em um outro princípio, mas o que acontece é isso. Morreu o corpo físico, o espírito agora, usando o corpo astral, é atraído para alguma região do mundo espiritual. E como é que ele vai? Ele vai como uma fumacinha, né? Como um vaporzinho? Não. Ele vai, né, exatamente com a aparência que ele tinha na última encarnação. E por que isso? Porque se ele é a matriz, ele é a última realidade. Então esse vai acabar, mas a matriz continua existindo. Até quando? Até que ele vá encarnar novamente. Aí nessa situação ele é trabalhado por espíritos já com uma certa evolução, que nós chamamos de engenheiros do karma, e que vão moldar um novo perispírito para ele com uma nova aparência. Então, até lá, ele vai permanecer em alguma região do mundo espiritual com a aparência que tinha na última encarnação. E a maioria de nós com os mesmos interesses. Por quê? Porque nós estamos atrasados na nossa evolução espiritual. Então, nós somos apegados à matéria ainda. Isso faz com que quem morreu e deixou muito dinheiro quer ficar por perto, vendo quem está pegando o dinheiro dele, não é? Quem morreu e era muito controlador na família, na companheira ou no companheiro, fica em torno da família, né? Ainda tentando controlar todo mundo, não quer que a esposa ou que o marido case com outra, né? Fica dizendo que quer que o companheiro que ficou morra para ir ficar com ele no mundo espiritual, enfim. Continuamos com os mesmos interesses. E é isso que explica, né, a pessoa sentir presença de seus parentes que já morreram na casa. As pessoas falam, eu sinto uma energia aqui, né? Nós vamos ver isso ao longo do nosso curso, o nome desse fenômeno, o nome correto e o que realmente está acontecendo e como lidar com isso. Bem, o espírito, então, ele é o princípio inteligente do universo. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Olha, princípio é começo, inteligente, né? Tem uma inteligência, tem uma consciência. Já vimos que Deus é a inteligência suprema do universo, segundo o Livro dos Espíritos, e já vimos que podemos entender isso como sendo consciência suprema. Pois bem, aqui princípio inteligente, né? Princípio da consciência, né, do universo. O espírito evolui do átomo ao arcanjo, né? Tem uma escalada. O que significa isso? Se o princípio já é inteligente,
significa que o átomo, né, o elétron mais precisamente, tem uma consciência nele. E a física quântica já demonstrou isso na experiência da dupla fenda, quando o elétron reage a um observador. Para ele reagir a um observador, é necessário que ele tenha alguma consciência. Só duas consciências interagem. Aqui no canal tem um vídeo, chama-se Dr. Quantum, onde é explicada a experiência da dupla fenda e onde vocês podem perceber que o elétron reage ao observador. Como é um videozinho técnico, né, feito por pessoas da área da física, é mais elucidativo do que eu explicando. Então eu peço que vocês vejam o videozinho do Dr. Quantum explicando a física quântica. Pois bem, o mundo espiritual, ele existe antes do mundo material, né? Questão 23 ainda, no livro dos Espíritos, e ele sobrevive a tudo que é material. Vamos supor, existe uma terra, uma cópia da terra, aliás, é o contrário, a terra que nós conhecemos é uma cópia de uma terra que existe na dimensão espiritual. Se a terra explodir, a terra que está na dimensão espiritual continuará existindo, porque não há nada na matéria, né? Não há nada se não tiver uma matriz disso aqui no mundo espiritual. Vocês podem ler mais sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. O que significa isso na prática? Significa que quando se mexe na matriz, né, no corpo espiritual, por exemplo, para adoecer ou para curar, né, logo essa modificação aparece no corpo físico. Pois bem, temos aqui então o espírito, que é uma essência e é imaterial. Se ele é uma essência, ele não muda, ele vai adquirindo experiência, mas ele é uma identidade, né? A finalidade da criação: Deus criou o espírito para progredir e chegar à perfeição moral, usando o livre-arbítrio, né? Então vejam, o livre-arbítrio aparece aqui nesse princípio, aparece no princípio Deus, porque Deus nos criou com livre-arbítrio e não age diretamente na matéria, nem para recompensa, nem para punição. Por que não age? Porque nos deu o livre-arbítrio, né? Só existe um determinismo, só tem uma coisa determinada: todos nós vamos evoluir. Quando e como depende do nosso livre-arbítrio. Então está nas nossas mãos, né, acelerar a nossa evolução ou retardá-la. E quando eu falo em evolução, eu estou falando em moral. O espírito então, é imortal, existe antes de nascer em um corpo físico, e quando esse corpo físico morre, ele sobrevive. Após a morte, ele volta para o mundo espiritual e conserva a sua aparência. Então, ele não é uma gota do oceano que volta para o oceano e se mistura com todas as gotas e ninguém sabe identificar qual que era aquela gota. Não, essa comparação ela é imperfeita, né? Cada um conserva a sua individualidade, não só a aparência, o que aprendeu, o que errou, seus interesses, suas características, nós não nos perdemos. Pois bem, nós podemos saber sobre isso na Bíblia, né? Olha que coisa, tem muito espírita que não gosta da Bíblia.
não lê os evangelhos canônicos, que são os evangelhos da Bíblia, lê apenas o Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, a Bíblia é a história não da humanidade como um todo. A Bíblia é a história de um povo em particular, que veio exilado para a terra, né? Por isso que o Deus lá da Bíblia tem um nome, que é Jeová Yahvé, né? Que Jesus nunca usou. Jesus se referia ao Criador como Abba. Abba significa pai em aramaico. Pois bem, eu leio a Bíblia, né? Eu estudo e eu vou interpretando de acordo com os princípios do Espiritismo. Se alguém critica esta minha forma de interpretação, as outras religiões, elas também interpretam segundo o entendimento delas. Então, interpretação por interpretação, cada um que fique com a que mais lhe agradar. Vamos ver. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 6 e no versículo 7, está escrito assim: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o corpo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaleça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Né? Então, temos essa imagem aqui. Né? O pó vai voltar à terra, o espírito vai voltar a Deus, né? E o fio de prata é o cordão fluídico ou cordão de prata, são dois nomes, né, que liga a pineal do corpo físico à pineal do corpo astral. Quando esse fio se rompe, ocorre a chamada morte. Se ele se romper, não tem como consertar. Pois bem, às vezes nas experiências de quase morte, né, o nome já fala, quase morte. Então não aconteceu o rompimento do fio. Ele é muito elástico, flexível, ele pode ser muito esticado. Isso acontece nas viagens astrais que as pessoas fazem, né, nas projeções, mas não se rompe. Rompido, o que acontece? Né? O corpo astral não tem mais como voltar ao corpo físico. Isso é uma coisa muito importante de se saber, porque quando acontece uma incorporação em um médium, a primeira coisa que nós fazemos é verificar se existe esse cordão. Se não existe esse cordão, é um desencarnado que está se comunicando com o médium. Caso exista esse cordão, é um encarnado, é a personalidade de alguém, né, que está incorporada no médium. Então vejam, anotem aí e já fiquem sabendo. Um médium não incorpora apenas desencarnados, espíritos. Ele incorpora também, né, vidas passadas ou subpersonalidades da vida atual de alguém, né, como se fosse espírito. Isso no livro dos médiuns é chamado de incorporação entre vivos, ou seja, o médium está vivo e o encarnado que projetou a personalidade para incorporar no médium também está vivo. Vamos lá. A matéria, então, né, a matéria, o corpo material, é um instrumento que o espírito usa e sobre o qual exerce a sua ação, né? O espírito comanda o corpo. Mas, observem, existe matéria etérea e sutil em estados que não percebemos. Questão 22 do Livro dos Espíritos. Vamos voltar aqui. Ó, o corpo astral é matéria. Mas é uma matéria que o físico não percebe, não vê, mas é matéria. Lá no plano espiritual, tudo que existe lá é matéria etérea, matéria sutil. Para quem habita essas
os desencarnados que vivem nessas regiões, eles necessitam comer, descansar, dormir, sentem sede e tudo mais. Pois bem, o corpo astral, então, ele é constituído por matéria do plano astral, né? Aí o corpo mental, matéria do plano mental e por aí vai. Não é percebido no plano físico, né? Mas é real no mundo astral, no plano astral. Pois bem, os espíritos evoluem então do átomo ao arcanjo, né? E o Kardec fez uma escala de 1 a 10, classificando esses graus de evolução. E o Kardec era muito gentil, né? Muito educado, vejam, e caridoso. Vejam que ele fala: espíritos de terceira ordem, que é o grau mais baixo, ele não chama de demônio, de satanás, capeta, diabo, né? Ele chama de espíritos imperfeitos. Estão ainda longe da perfeição, né? Espíritos imperfeitos, né? E aí dentro do grau de espíritos imperfeitos tem uma categoria, tem o zombeteiro e a gente vai ver isso mais para frente. Na segunda ordem temos os bons espíritos, né? Esses ainda não conhecem Deus, tem apenas uma noção, sabe que alguma coisa existe, mas não tem nem interesse em se aprofundar nesse conhecimento. Esses não, já conhecem Deus, já se esforçam para melhorar. São os bons espíritos. E os espíritos de primeira ordem, do qual Jesus é o exemplo maior que nós temos, são os espíritos puros. Aqui eu trago para vocês uma relação de provas da sobrevivência da alma, porque é isso que nós estamos vendo, né? O espírito é imortal. Existem relatos bíblicos, histórico e cultural. Existem lembranças de vidas passadas e que depois vai se pesquisar e encontra-se realmente aquilo que a pessoa lembra, encontra-se a história. A manifestação dos espíritos, né? Se eles se manifestam, então eles não desapareceram. Materialização de espírito, mesma coisa. Se alguém que já morreu, que você conhece, se materializa diante de você, né, ela continuou existindo. Os nossos sonos, quando nosso espírito se afasta do nosso corpo físico e vai para outros lugares e conserva a lembrança. Manifestação de espírito de pessoa viva, né? Eu dei o exemplo do Eurípides Parzanulfo, né? Vocês devem se lembrar em aulas anteriores. E a ciência com as pesquisas de experiência de quase morte, né? Os relatos, as comprovações, os exames médicos e tudo mais. Quem quiser pode pesquisar no Google, principalmente sobre EQM, que vai achar muita informação. Agora nós vamos então para a parte prática da nossa aula. Nesta semana nós vamos continuar o treinamento com cromoterapia, né? Eu vou pedir a vocês que pratiquem usando as cores que vocês aprenderam na aula anterior, mas de acordo com a finalidade da cor. Por exemplo, use a cor calmante para acalmar alguém. Use o prata, violeta e lilás para desmagnetizar algum objeto. Energize o seu alimento usando azul e laranja, né? Faça um teste. Ajude alguém a estudar e usando o dourado, né? O frontal, e adormecer usando índigo. Cure uma dor usando o amarelo, né? Cure uma angústia de alguém. Como é que você vai fazer isso? Se você estiver na intimidade da sua casa e não tiver problema nenhum, use as mãos, né? Imagine a cor saindo pelos seus dedos e em direção ao que você está
emitindo a cromoterapia e não é preciso fazer movimentos. Apenas, como disse Jesus, a imposição das mãos, né? Você estique, mentalize a cor, veja a cor na sua cabeça, nos seus olhos, né? E imagine a cor saindo da ponta dos seus dedos e indo para o que você estiver curando. Se você for usar em animais e plantas, não demore, faça rápido, porque é uma energia muito forte para eles, né? Quando eu fui treinar dar passe numa planta, eu acabei matando a minha planta porque a energia que eu coloquei era muito forte para ela absorver. Agora, se você for fazer isso na rua, em outro ambiente, onde as pessoas vão achar muito esquisito você estendendo as mãos, né? Use apenas os olhos, fique olhando, né? E imaginando um chuveiro em cima da cabeça da pessoa com a cor que você deseja usar. Então, você vá na sua casa, no seu refúgio, faz o treinamento para desenvolver concentração e visualização com as cores, né? Que é o exercício da aula anterior. Faça o relaxamento em estado de alerta antes de começar, que é para você aprender, né, e firmar a aprendizagem, e depois vamos treinar. Cromoterapia, ela é um trabalho mental, né? Com os olhos. Porém, até a pessoa conseguir a habilidade, nós podemos usar as mãos. Seja com o movimento de energizar, que é simplesmente estender a mão em posição das mãos, né? Aqui nessa imagem. Aqui essa imagem de baixo é um chakra, né? Por exemplo, o médium está sentado aqui, a cabeça dele está aqui, em cima da cabeça dele está o chakra coronário, e a gente põe a mão em cima da cabeça dele e energiza a cabeça dele. Ou com pulso, né, que nós fazemos na apometria, que é o estalar de dedos. Cada pulso, a gente imagina, ó, saindo um fluxo de luz. Vejam nessa imagem. Na nossa mão, nós temos pequenos chakras, que a gente chama de chacrinha, né? Na palma da mão, né? Por onde entra e sai energia, e na ponta, nas almofadinhas dos dedos. Então, quando você pulsa, você está usando que é o teu chakra esplênico, que é de onde é o teu reservatório de energia, e está usando o coronário, né? Você está usando o 1 e o 3, você está pegando do seu esplênico a sua energia, que você vai modular com a cor que você está pensando, e o seu coronário está entrando pelo seu coronário a energia pura do cosmo, e você então, ao entrar pela sua cabeça e você usar o seu fluido vital apenas com o estalar de dedos, você está emitindo o pulso com a cor desejada. Então, vamos lá. Na presença de outras pessoas, não energize nem pulse. Imagine um chuveiro, esse aqui é de luz violeta, em cima da cabeça da pessoa, né? Entrando pela cabeça dela e envolvendo ela toda, banhando ela toda na luz, na cor que você escolheu. E vamos lá, prata, violeta e lilás, você vai desmagnetizar. O que é desmagnetizar? Tirar energia que outra pessoa colocou naquilo ali, né? Já vimos que o prata dissolve energias densas, o violeta transmuta e o lilás dissolve os campos de energia remanescente. Onde você vai usar isso? Você vai limpar livros usados, roupas de brechó, objetos de brechó, né? Objetos de herança, presente de pessoas em quem você não confia,
Quando você mudar de casa, você vai limpar a casa nova, você vai comprar um carro usado, você vai desmagnetizá-lo, qualquer coisa que tenha tido um dono antes de você. E aí você vai cortar, então, as energias daquela pessoa, né? As ligações energéticas dela com aquele objeto. E você vai desmagnetizar também o que você vai doar. Você vai doar roupa para um bazar, você vai lavar e passar a roupa, mas você vai também desmagnetizar, né? Alimento, qualquer coisa que você vai doar. Não deixe a sua energia ir com aquilo. Azul e laranja, então, você vai energizar água potável para beber, não é? Alimentos, pessoas com anemia ou fraqueza, pessoas desnutridas, idosos, pessoas acamadas há muito tempo, crianças pequenas doentes, animais doentes e plantas. Lembrando que crianças pequenas, animais doentes e plantas tem que ser rápido. Você não pode ficar muito tempo energizando. Faz só assim, ó, azul e laranja. Se for usar o chuveiro, olha o chuveiro, assim que a água entrou pelo coronário, azul primeiro, depois laranja, para. Bom, aqui o azul calmante, o rosa do amor incondicional. Quando é que você vai usar? Quando você não está conseguindo evitar discussões, nem polêmicas. Você não quer conversar sobre política. A pessoa vem e insiste, né? E ela tem uma opinião contrária à sua, vai pôr no chuveiro na cabeça dela as duas cores juntas já, azul e laranja, olhando para ela e dando um banho de azul e laranja nela. Você vai acalmar os ânimos dela e ela vai sentir que você não é inimigo dela, né? E evita você fazer um inimigo ali naquela hora. Então, olha, quando você for resolver um problema no banco, por exemplo, quem está atendendo você já vai energizando com azul e laranja. Em loja, né, quando você está se relacionando com o cliente, se você for o vendedor ou se você for o cliente, o vendedor está mal-humorado, está mal, você vai energizando, olhando para ele, balançando a cabeça, concordando, azul e laranja, né? Azul e laranja não, desculpa. Azul e rosa, né? Azul e laranja é para energizar. Acalmar é azul e rosa. Pois bem, você vai usar na escola, quando você for conversar com os professores sobre o comportamento do seu filho, né? Com algum vizinho que está reclamando de alguma coisa, no trânsito, quando alguém te fechou, você fechou alguém sem querer, né? Pessoas estressadas, você pode usar o azul e o rosa, né? É o azul calcinha, o rosa calcinha, aquela cor bem clarinha. Já o dourado, laranja e vermelho, ele neutraliza crises de angústia, pânico e ansiedade. Então, é usado nessa circunstância. O dourado no frontal ativa o intelecto, melhora os estudos. O índigo, que é para adormecer e ajudar nos distúrbios mentais, você usa na insônia. Um filho que não consegue dormir, você mesmo se deu um banho de chuveiro de índigo, né? E também pessoas com distúrbios mentais, você também pode usar o índigo no frontal. O amarelo é para tirar dores e então nós terminamos a aula de hoje. Eu recomendo que não deixem de fazer o exercício da reforma íntima da primeira aula. Se você conseguiu suplantar algum daqueles defeitos, substitua por outro, né, dos dedos, porque esse aqui é o que vai garantir a aproximação de espírito com luz, né, para ajudar você no seu desenvolvimento mediúnico. Então, ouça o áudio 1 antes de dormir. Ao acordar, anote os seus sonhos no diário dos sonhos, porque a mediunidade de vocês está sendo trabalhada à noite quando vocês dormem. Então, se programe.
Antes de dormir, faça a sua oração, faça os exercícios, aí faça a sua oração e peça para o seu mentor levar você para continuar seus estudos no mundo espiritual. Ah, mas eu já falei isso a primeira noite, tem que falar toda noite? Tem. Por quê? Porque espírito evoluído respeita livre arbítrio. Então, se você não pede, não acontece, e aí quem não se programa será programado por aqueles que não têm evolução moral e não estão nem aí com o livre-arbítrio dos outros. Boa noite, até a próxima aula.